Então, eu tô um pouco indignada com algumas coisas, sabe? Algumas pessoas vieram conversar comigo e falaram assim: Tati, eu descobri que eu sou assim porque a mãe da minha mãe fazia assim com ela. Ah, então eu trato as pessoas mal porque a minha avó fazia isso já com a mãe dela. Outras: ah, então eu sou bem grossa e estúpida mesmo e eu falo assim porque eu descobri que o meu avô era assim com o meu pai. Então, porque o meu pai é assim, eu também sou assim. Tem duas formas da gente resolver as coisas na vida: ou pelo amor ou pela dor. Então não é porque a Tati falou que existe uma sistêmica, que existe todo um por trás de cada coisa que a gente faz, que a gente tem que ser escravo daquilo. Ou usar aquilo como desculpa para poder fazer isso com as pessoas. Por quê? Porque aí vai ser muito fácil, né? Eu não assumo a responsabilidade pelo que eu sou, ainda arrumo um culpado e uso esse argumento para defender as minhas atitudes e as minhas ações. A gente tá aqui, mas a gente tem escolha. Já existe milhões de estudos aí falando que a gente não é mais diretamente ligado à genética, que se alguém teve, a gente vai ter. Não, a gente tem ações e atitudes que podem mudar, principalmente fatores de doenças genéticas. Isso é com as coisas da vida e da alma também. Então, assim, porque meu pai era assim, eu sou assim, então eu arrumo isso como desculpa e saio fazendo as coisas com esse argumento. Não é bem assim, tá? Porque vou usar aquele termo que toda mãe usa quando você é criança. Mãe, deixa eu ir na festa. Ai, por favor, deixa eu ir. Não, filho, você não vai na festa. Ah, mas o João vai. A Joaquina também. Aí a mãe fala assim: tá, mas você não é o João nem a Joaquina. Entendeu? Ah, mãe, eu quero ir na festa junina. Não, você não vai na festa junina. Ah, mas o pai e a mãe da Joaquina deixaram ela ir. Tá, mas eu não sou o pai e a mãe da Joaquina, eu sou o teu pai e tua mãe. Ah, mas se a Joaquina vai, eu também tenho que ir. Ah, então se a Joaquina pular da ponte, você também vai pular? Então esse é um exemplo bem simples que eu quero mostrar pra você. Usar como desculpas agora essa parte sistêmica, de frustração de relacionamento, de características pessoais, só porque tem uma explicação sistêmica, não quer dizer que você tem que se prender àquilo. Você tem que mudar, você tem a opção. Se você tomou consciência que você está repetindo padrões, que você está fazendo as coisas de forma inconsciente, na dor, né? Como eu falei, pelo amor ou pela dor, na dor, para resolver as coisas, então significa que você não quer resolver. E você também não está preocupado com as próximas pessoas que virão, porque você quer continuar repetindo esse padrão familiar. Mas se você tomou conta e você para de usar aquilo como desculpa e usa isso para a evolução própria, para mudar a perspectiva, para quebrar esse padrão e fazer uma vida diferente, aí você está fazendo por amor. Porque aí você está entendendo o que aconteceu aqui e modificando para algo bom aqui. Mas se você entende que algo ruim aconteceu aqui e você começa a fazer aqui igual, só para usar como desculpa, aonde você quer chegar? Eu não contei tudo isso para vocês e eu não tenho trocado essa experiência com vocês via vídeos no YouTube para que vocês tenham desculpas ou argumentos para continuar fazendo as coisas que vocês fazem, né? Se eu tivesse continuado fazendo as mesmas coisas que eu fazia, hoje eu nem sei se eu estaria aqui falando com vocês, porque eu não teria reparado os padrões que eu estava repetindo, a lealdade onde eu estava presa, que estava me levando à depressão e às profundezas da vida, a não ver alegria no viver. Então foi todas essas ações de mudar uma coisa que era para uma coisa que pode ser, que eu tô vendo resultados. Então é para isso que eu tô contando essas coisas para vocês. Porque é muito cômodo eu pegar e falar assim: então o meu avô teve câncer, minha avó teve câncer, o meu pai teve câncer, então eu também vou ter. É quase a mesma coisa. Quando eu fico arrumando desculpinha, o meu avô batia no meu pai, a minha avó batia na minha mãe, então meu pai batia em mim, então eu também vou bater nos meus filhos. Isso é desculpa. Eu tô arrumando um amparo para continuar com as minhas atitudes erradas, entendeu? Então eu tenho que arrumar esses padrões, entender aonde eu tô repetindo para eu melhorar aquilo, para eu quebrar aquele padrão e eu poder ser melhor. Né? É igual, nem tudo vai ser sistêmico também, né? Eu falo assim, eu não quero ser a louca do sistêmico. Por quê? Porque a gente tem o biológico, a gente tá aqui de carne, osso, corpo e alma para viver essas experiências, né? Então, assim,
Se biologicamente, né, eu analisar que o meu corpo ele é magro, leve, ágil, então ele está preparado para isso, né? Então eu tenho que reparar que as condições em que eu vim, elas também são favoráveis para sobreviver. Eu também tenho que dar qualidades para ela, para que eu consiga resolver essas coisas de forma, né, mais natural. Então assim, então eu viro o pé toda vez que eu estou chegando para o trabalho. Às vezes, você vira o pé só porque você não está presente no momento. Não tem a ver com contexto de direção, que na área sistêmica seria isso, né? Às vezes você não está presente, às vezes você está fazendo as coisas dispersas, você não está vivendo o agora, você não está tomando consciência das suas ações e por isso você vira o pé. Tá, mas claro, repetiu várias vezes, acabou dando um problema, beleza, aí a gente tem um contexto para ver. Mas nem tudo é só sistêmico, entendeu? A gente está aqui também para viver as nossas histórias, alterar os nossos padrões e ser dono das nossas próprias atitudes, ter responsabilidade sobre as nossas escolhas. Então, eu acho que é isso, tá? Eu queria falar só, eu acho que eu falei até num tom indignado, assim, porque é muito bom, clareia muito quando a gente entende os padrões que a gente tem repetido, biologicamente, os sintomas do nosso corpo, o que ele está querendo nos dizer. Mas, assim, é uma responsabilidade muito grande colocar isso como culpado, tá? Colocar isso como argumento para você continuar tendo as atitudes erradas e inversas da tua vida. Você tem que tomar conhecimento disso e transformar. Tá aqui, ó, o conhecimento está aqui. O que você vai fazer com isso? Guardar no bolso e continuar repetindo as histórias? Não, tira do bolso e usa. Olha as cartas, folheia, veja as histórias, veja aonde elas terminaram e refaça a sua história. Reescreva. Você está aqui para isso. Enquanto você acordar, enquanto você tiver a oportunidade, faça a sua história. Seja dono, se responsabilize. E viva com alegria, porque é para isso que a gente está aqui. Não vamos se apegar aos sofrimentos e achar que a gente tem que carregar eles para sempre, né? Muitas coisas são kármicas, mas nada é um karma que você não possa carregar ou que você não tenha consciência do porquê você tem que carregar, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Papinho rápido, mas ó, vamos botar a mão na consciência, hein? Tchau, tchau. Então, eu vim aqui. É a mesma coisa, então